O coro, que hoje conta com 2 novos coristas, o casal Valdir e Edneuza, levantem isso aí, são muito bem-vindos lá na ponta, aqui na outra ponta, bem-vindos ao coro e à nossa igreja. Nós nos alegramos por nos encontrarmos todos aqui, o coro vai agora então se assentar e nós já vamos continuar com o culto, vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus, vamos colocar diante dele nesse culto as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, sobretudo a nossa comunhão com o nosso Deus. Daqui a pouco vão entrar as crianças, vão sair, os irmãos viram no boletim aí as lindas fotos delas no culto. Eu atrapalhei, já entraram até eu que não estou vendo, né? Só eu que atrapalhei as fotos, mas eles saíram muito bonitinhos. Então vamos colocar agora o nosso desejo diante de Deus, vamos ficar em pé todos, vamos então orar, vamos pedir que Deus receba o nosso culto. O pastor Cleudair virá aqui, vai orar então nesse instante de oferecimento. É você, acompanhando o pastor Cleudair, oferecendo esse seu culto a Deus. Senhor, muito obrigado, privilégio de estar aqui hoje na Tua casa para Te louvar, para Te adorar, e que o Senhor nessa manhã possa receber o nosso culto. Amém, Senhor. Nosso culto que é feito de coração, em honra e glória ao Teu nome. Que o nosso louvor seja completamente voltado ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor fale conosco, assim como tem falado em todos os domingos quando estamos aqui reunidos. Que tudo que for falado, que for cantado, seja para o engrandecimento do Teu nome aqui neste lugar. Amém. E para também um amadurecimento da nossa fé no Senhor, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar em pé, vamos então cantar essa música que temos aí, que afirma que Deus é a fonte de toda a bênção nas nossas vidas. Uma expressão de nossa confiança, uma afirmação de nossa condição. Devedora a Tua graça, cada dia e hora sou. Quem aqui é devedor à graça de Jesus? Então vamos cantar. Cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E se Wilson fosse falar, ele diria que esse texto está baseado naquela frase de Jesus, né, Wilson? João 15, né? Não os chamo mais de servos, mas de amigos. É que nós somos amigos de Deus. Que bom estarmos juntos de novo, amém? Deus é bom, é
eterna a sua misericórdia, a sua graça, e é ela que nos trouxe aqui nessa manhã tão linda para adorarmos o seu nome. Vamos dizer isso e dizer como é bom ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ver a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar aleluia, salvação e glória àquele que é digno de toda honra e toda glória.
glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Podem se assentar. reclamaram comigo que eu não orei com elas. Mas é que o tempo não permite. 90 minutos são um terror em cima da gente. Mas eu preciso falar uma coisinha com os irmãos sobre educação financeira. Por isso que eu falei, vocês têm que ficar firmes aí. Meia hora sobre o tema. Prometo ficar lá só 29. O meu cartão de crédito vence no dia 14. Todo dia 14.
e eu só compro o que eu vou pagar na próxima fatura. Exceto uma situação especial que você planeja. Eu reformei um apartamento, aí planejei, mas pagando sempre dentro do mês. Porque se você comprar com cartão de crédito, que eu vou falar aqui é óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque alguns de nós fracassamos. Se você comprar um cartão de crédito, dividir em X vezes, achando que o banco não vai lhe mandar a fatura, você está bem enganado, porque eles vão encontrar você onde você estiver, até morto, você vai ter que pagar. E se você deixar R$300, agora no dia 14, no meu caso, e não pagar, só pagar o mínimo, como alguns fazem, quando for no 14 de junho, os 300 serão 600. E ninguém vai lhe cobrar que você não pagou. Prefere que você fique assim, 4, 5 meses só pagando o mínimo. No final do ano, se você só pagar o mínimo dos 300, vão ser pelo menos R$3.000. Aí vão lhe chamar, vão compor a sua dívida e aumentar o seu limite. Então, o cartão de crédito é algo para ser usado com sabedoria e santidade. Hoje, uma pessoa me disse, não, eu parcelo no cartão de crédito, quando faltam 2 para terminar, eu já faço outra dívida. Se você não pode ter cartão de crédito, não por razões econômicas, mas por razões emocionais, pega o seu cartão e pica, joga no lixo. Você não vai morrer se não tiver um cartão de crédito. No Brasil e em outros países talvez, mas no Brasil você não morre disso. Cartão de crédito divide as famílias, separa casais, quando vem aquela fatura, quando o cartão é dos 2, aí você sabe o que acontece, né? Que você comprou isso aqui, ó, mas você comprou isso aqui, ó, e aí a desavença aparece. Então, é para você usar dentro daquele mês. Se você não pode, guarda esse pouquinho agora, junto com outro pouquinho, aí então você faça a sua aquisição. O Deus chamado Mamon, e quem deu esse nome não fui eu, foi Jesus Cristo, diz o seguinte: precisou, compre, ou está com vontade, compre. Nós parcelamos no cartão, mas é uma sedução que nos torna escravos desse Deus chamado Mamon, que um dos seus veículos é o cartão de crédito. Resumo da ópera: compre para pagar até a fatura. Se você acha que no dia 14, que é o meu caso, você pode pagar, compre tudo que você puder pagar no dia 14. Mas se no dia 14 você acha que não vai poder pagar aquilo que você comprou, não compre. Há uma igreja aqui, mais de uma, que tem aquelas maquininhas na igreja de banco para você fazer as suas contribuições, etc. Mas não aceita dízimo no cartão de crédito. Está ensinando uma lição. A lição é a seguinte: não fique endividado para dar o dízimo. Porque o dízimo é o primeiro. Não tem razão de você fazer isso. Mas eu achei louvável o gesto desta igreja. Estou dizendo essas palavras, meus irmãos, porque o dízimo, a minha própria experiência pessoal, tem a ver com educação financeira. Me obriga a me organizar. Se eu ganho 1.000, sei que 100 não me pertencem, eu já comecei a observar que o dinheiro, ele tem um valor, não é um valor, ele é 900. Como é que eu vou gastar esses 900? Então, o dízimo tem uma dimensão altamente pedagógica. Se você for hoje ao shopping almoçar, você vai ver que muitos estão pagando com cartão de crédito. Sabe por quê hoje? Primeiro, dia já acabou do mês. Segundo, não vai vir mais no dia 5, dia 6, só vai vir em junho. Agora, cá entre nós, né? Você vai lá no restaurante, gasta, digamos, R$50 para almoçar, para pagar em junho. Eu acho que faz até mal ao intestino e ao estômago um negócio desse. Né? Vai comer, paga na hora. Né?
Estou apenas dizendo de o cuidado que devemos tomar. Claro, se é uma coisa planejada, aí é outro assunto. Mas vamos tomar cuidado para que esse hábito que nos querem impor não nos domine. É isso que eu tinha para dizer aos irmãos, nesse momento que vamos entregar, então, nossos dízimos e nossas ofertas. Hoje à noite, nos 2 cultos, nós vamos ter aqui o pastor Samir e a Roberta. No 3º culto, eu gostaria muito que você considerasse vir, ele vai ter a oportunidade de responder às suas perguntas. Como não tem internet, vai falar o país para onde ele vai, o que ele vai fazer, como é que vai ser, porque ele viaja no dia 10 para aquele país. No culto das 7h30, nós vamos orar por ele e impor as mãos sobre ele, mas não vamos falar nada mais do seu nome, por causa dos riscos que isto implica. Ele está ainda para obter o visto, que é uma coisa geralmente tranquila, mas todavia demanda cuidado. Quando você mandar um e-mail para ele, ele vai dar aqui o endereço, não use palavras como Deus, Jesus, Cristo, pastor, igreja, porque tudo é monitorado naquele país e bloqueado. Então, ao mandar um e-mail assim, todo como a gente gostaria, podemos colocar a vida e o ministério dele em risco. Parece absurdo, mas para onde ele vai ainda é bonzinho. Na Índia a situação é dramática para os cristãos. Estou chamando os irmãos então para virem participar. Caso possam vir no culto das 17h30, venham, porque vamos falar abertamente sobre o assunto. No das 19h30 não falaremos sobre o assunto, mas vamos orar sobre isso. Você escolhe que culto você vem. Eu acho que você está tendo uma oportunidade, nossa igreja, você, eu, singular, de tomar um dos seus pastores, já fizemos isso antes, e enviá-lo para um grande país. Para ali, então, mesmo com as restrições, anunciar e pregar o Evangelho. Considere no seu coração também ser alguém que regularmente contribui com as suas orações, que fazem imensa diferença no campo missionário, como fazem na minha vida os que oram por mim e por os pastores aqui da igreja, e também financeiramente, se organizando para todo mês, quem sabe, destinar uma parte dos seus recursos para que lá ele e os outros possam fazer bem o seu trabalho. Assim, com esta alegria e disposição, com este compromisso, com essa educação para o dízimo, você é convidado a colocar, se já não fez, no envelope, e então entregar aqui na galeria, nos envelopes de tecido que vão passar, para então você assim participar. Há no boletim instruções também sobre esse assunto, para você se envolver e participar financeiramente da obra que essa igreja faz, para que o reino de Deus seja o reino aceito por mais e mais pessoas.
Os irmãos então podem levar as salvas. Eu quero pedir àqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, se coloquem em pé para receberem o nosso abraço onde quer que se encontrem. Muito bem-vindos. Vou dar um abraço aqui nesse casal aqui. Não, o Rui faz melhor do que eu. O abraço dele é muito melhor do que o meu. Isso. Tem que abraçar, Rui. Isso aí. Tá bem? Se tivermos tempo, oraremos pelos aniversariantes hoje, mas acho que não teremos tempo. Vamos cantar agora essa música que diz que o melhor lugar para vivermos é nos átrios do Senhor. É uma expressão, uma metáfora. Os átrios do templo de Jerusalém eram a varanda, não é? Porque no templo não tinha culto, tinha sacrifício. Nas sinagogas tinha ensino e culto, são conceitos diferentes. Então estar no templo, este é o melhor lugar, indicando estar na presença de Deus, sentindo essa presença. Essa é a melhor coisa da vida. Como é bom. Vamos cantar. Vamos ficar de pé? Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu. Bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente.
alegria, eu encontrei alegria, Senhor, em meu e Deus meu. Comunhão, eu encontrei comunhão, Senhor, em meu e Deus meu. Salvação, eu encontrei salvação, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Os irmãos, por favor, podem se assentar. O título de nossa mensagem é Jesus precisava orar. Nós a começamos anteriormente quando respondemos a uma pergunta:
Se Deus é soberano, perfeito e amoroso, a nossa oração realmente pode mover o coração de Deus. Ele precisa, então, de nossas orações para que console, por exemplo, uma família, alguém enlutado. Respondemos dizendo que, de fato, esse é um paradoxo, uma contradição aparente, mas concluímos que orar é depender, orar é nos relacionar. E quando nós oramos, nós nos colocamos em posição para receber o que Deus tem para nós. Quero responder à segunda pergunta que também me foi feita, que é a seguinte: talvez a oração por outras pessoas não seja algo que determine, colocou entre aspas o perguntante, as ações de Deus, mas na verdade produz uma transformação no nosso coração e no nosso relacionamento com Ele. Seria isso? Consideremos então que Deus é o Deus da parceria. Deus nos quer ver juntos na reconstrução do mundo em que nós vivemos. E quando nós oramos a Deus, nós nos tornamos parceiros de Deus. Nesse sentido, portanto, as nossas orações não determinam o que Deus faz, mas nos colocam como partes, eu e você, do projeto de Deus para esse mundo. A nossa oração não faz bem a Deus, ela faz bem a nós mesmos. A nossa oração feita por alguém nos torna parceiros dessa pessoa. Nós somos transformados quando oramos por alguém de pessoas solitárias em pessoas solidárias, de pessoas egoístas que só pensam em si mesmas, em pessoas que pensam nas outras. Nesse sentido, portanto, a oração é algo altamente pedagógico que nos ensina uma forma melhor de viver. Na verdade, quando oramos pela causa de alguém, essa causa de alguém se torna a nossa causa. Isso é verdade. No entanto, a Bíblia diz que as nossas orações mudam o curso da história. Eu vou dar alguns poucos exemplos da Bíblia para os irmãos. Começo com um do Novo Testamento. Pedro estava preso por pregar o Evangelho, e diz a Bíblia que a igreja se reuniu para orar por ele. E estando ainda reunida a igreja, alguém bateu a porta. E Rode foi abrir a porta. Quem era? Pedro. O preso foi liberto porque a igreja estava orando por ele. Agora, alguns exemplos de como a oração muda as coisas no Antigo Testamento. Sodoma foi ameaçada de destruição por Deus. Abraão intercedeu. E Deus disse que se houvesse ali um número X de pessoas respondendo à oração de Abraão, ele não destruiria. E Abraão não encontrou tais pessoas justas. E a cidade foi destruída. Mas Ló, suas filhas, foram poupados. Saíram antes, retirados à força por um anjo de Deus. A oração de Abraão mudou a história do seu sobrinho e da sua família. Outro exemplo do Antigo Testamento ainda. Quando Moisés desceu do monte, onde teve encontro com Deus de 40 dias, o povo decidiu resolver o problema da ausência de Moisés, fazendo um bezerro de ouro. E Deus ficou tão irado, esta é a palavra que temos na Bíblia, que decidiu destruir o povo. Entrou Moisés
como sacerdote entre o povo e Deus, e disse: se o Senhor for destruir, risca-me do livro da vida. Senhor, esse povo é cabeça dura, mas perdoa esse povo. E o povo não morreu, porque Deus perdoou o povo, não mediante a oração do povo que não orou, mas mediante a oração de Moisés. Mais adiante temos um outro exemplo. Ezequias ficou gravemente enfermo. E Deus mandou dizer a ele que aquela doença era para a morte. E Ezequias entrou no seu quarto, virou-se da cama para a parede, ele e Deus, e orou para que Deus lhe desse mais alguns anos de vida. Daqui a pouco, Deus disse a Isaías: vai lá, unge com esse emplastro aqui a Ezequias, e diz a ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. A oração de Ezequias mudou a sua história. Mas para mim, talvez uma das mais contundentes é a situação dos amigos de Jó. Estava ele em aflição, e os amigos de Jó, em lugar de o acolherem com amor, apertaram-no com os seus legalismos e crueldades, assassinos de Deus. E Deus disse: eu vou matar vocês todos, porque fizeram isso com o meu amigo Jó. Só não vou matar vocês se Jó orar por vocês. E Jó orou por eles, e eles não morreram. A oração, portanto, muda a história das coisas. Muda o curso da nossa própria história. Quando Deus decide, soberano que é, não mudar a história, a oração nos muda em nosso relacionamento com Ele. Paulo não teve a história da remoção do seu espinho como ele queria. Mas Deus não atendeu aquela oração de remover-lhe o espinho na carne, mas deu a Paulo um coração sempre voltado para a oração através da dependência de Deus em função do seu problema. Então, a pergunta, se não adianta orar, nossas orações não fazem diferença, Deus já sabe tudo, é onisciente e onipresente, a resposta prática da Bíblia é: a oração muda as coisas. O Deus que ia matar, não matou, porque alguém orou e disse: perdoa-os, Senhor. A terceira pergunta que me foi feita, a primeira respondi em sermão anterior, a segunda agora e a terceira foi a seguinte: existe uma relação de proporção entre Deus atender a um pedido e a quantidade de orações que fazemos? Sempre devemos ter em mente, quando oramos, que Deus é soberano. Por isso, quanto mais nós oramos, nós nos envolvemos com esse Deus soberano. E quanto mais oramos, mais em condições estamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Quanto mais pessoas oram, mais pedidos chegam a Deus. Quando nós insistimos no pedido, estamos dizendo que realmente nós queremos tal coisa aconteça, embora Deus seja soberano. Se temos alguém que tem uma necessidade de saúde ou qualquer outra, quando nós oramos, ou muitas pessoas oram, quanto mais oramos, melhor. Sobre todos os aspectos. E o importante quando nós oramos é transformar a nossa oração naquilo que principalmente ela é: um instrumento para conhecermos a vontade de Deus. O pastor Carlos Queiroz, no seu livro recente,
que eu recomendo fortemente, se intitula A Oração Nossa de Cada Dia, editora Ultimato. Ele diz o seguinte: toda oração cristicamente feita é respondida. Pois, antes de ser uma prática religiosa ou uma lista de pedidos, a oração é o lugar da comunhão e da intimidade com Deus. Assim, conhecendo a sua vontade soberana, nós clamamos e pedimos em sintonia com os seus projetos. Quando Jesus ora no Getsêmani, sozinho, porque os seus discípulos o abandonaram, ele ora assim: Pai, passa de mim esse cálice. Está em Marcos 14, 35 a 36. Tudo, diz ele, te é possível, passa de mim este cálice. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. O Senhor é onipresente, soberano. O Senhor pode fazer o que eu estou pedindo. O Senhor pode. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Isso não tirava dele o seu desejo. Jesus não queria ir para a cruz. Jesus não queria morrer. Era um jovem de 30 anos. Ninguém quer morrer em idade alguma, quanto mais na juventude. Mas Jesus conhecia a vontade do Pai. Sabia que tinha vindo para aquela hora, segundo suas próprias palavras. Quando nós oramos em sintonia, porque a conhecemos com a vontade de Deus. Nós temos uma meta. Eu diria que essa meta é progressiva. Alguns aqui talvez tenhamos a meta de orar, só isso. De colocar diante de Deus as suas necessidades, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, da sua família. Porque alguns aqui nem isso fazemos. Mas há mais do que essa jornada a ser feita. Há uma tarefa ainda maior. O grande pedido de nossas almas, o grande desejo dos nossos corações deve ser aprender a vontade de Deus. E nós só aprendemos a vontade de Deus conhecendo mais de perto a este Deus que se dá por meio da oração. Penso que essa frase tão simples responde a tantas perguntas que nós temos. Quantas vezes oramos tão somente segundo o que nós queremos, sem nos determos em perguntar o que é que Deus quer? Eu quero formular a quarta pergunta, de tal modo que nós possamos ser um pouco mais práticos nesse quesito. A pessoa mesma das perguntas anteriores formulou a seguinte: é necessário um momento para orar? Ou você pode fazer do seu dia uma oração? Ah, seria lindo, né? Se todos nós, o dia todo, estivéssemos vivendo a tal maneira que a nossa vida seja uma oração. Acho que a meta, talvez a terceira meta, a primeira é a gente pedir, não é? Depois, quem sabe, a gente se interesse muito mais em conhecer a vontade de Deus, menos do que fazer pedidos. E em terceiro, como uma jornada para cima, vivermos uma vida que seja ela uma constante oração. Mas, se eu
queremos fazer do nosso dia uma oração, nós só alcançaremos essa meta se tivermos momentos particulares de oração. Se passamos o dia orando, mesmo com os olhos abertos enquanto fazemos as nossas coisas, mais precisaremos de um momento particular de oração. Porque são esses momentos particulares de oração que vão ser as bases sobre a qual a nossa vida de oração vai se desenvolver. E aí temos que aprender com Jesus. Então eu trago alguns textos para os irmãos. O primeiro está em Marcos 1, 35 a 37. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procurava diligentemente Simão, isto é, Pedro e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. As nossas vidas são muito pressionadas. Todos nos buscam. Todos querem algo de nós. Nosso cônjuge, nosso filho. Um diletíssimo amigo me telefonou. Mora em São Paulo. E ele me disse que estava angustiado porque estava prestes a receber uma promoção. E o chefe dele, que o indicava para que ficasse no lugar dele, que ele foi indicado para um outro mais cargo, segundo esse meu amigo, não tinha vida pessoal. Nem feriado, nem noite, nem final de semana. Era só a empresa. Ele disse: eu não quero isso para mim. Mas se eu for indicado, aceito ou não a função? Esse era o drama dele. Porque ele não queria fazer como o seu amigo. Porque o nosso trabalho, meu, seu, nos pede primazia. Nos leva todo o nosso tempo. Com Jesus não era diferente. Um queria um milagre, outro queria uma oração, outro queria uma parábola, outro queria uma explicação, outro queria fazer mal a ele como os fariseus. Como é que ele resolveu esse problema? Ele não podia mudar o mundo. Ele não podia mudar as coisas. Que as pessoas fossem diferentes. Nós não podemos mudar o mundo do trabalho. Não podemos mudar as pressões em casa. Não temos como fazer isso. Não está em nossas mãos. Qual a solução que Jesus Cristo encontrou? Tendo se levantado, alta madrugada. Muito provavelmente, alta madrugada eram 4 horas da manhã. Claro, dormiu mais cedo do que a gente. Era outro tempo, logo outra cultura, outros hábitos. Mas 4 horas da manhã, imaginemos, ele se levantou, saiu e foi para um lugar deserto. Primeiro, a maioria de nós aqui, eu incluído como já demonstrei, a maioria de nós aqui, se não orar antes de sair de casa, não vai orar mais. A maioria. Alguns, talvez, têm outro tipo de vida, outro estilo de vida, pode separar ao longo do dia, depois do almoço, de tardezinha, 10 da manhã, 1 ou 2 horas para a oração. Mas a maioria de nós se levanta já no limite, né? E já sai voando de braços em direção ao Deus trabalho que exige o seu sacrifício no altar dele, para ele pagar uma mixaria no final do mês. Né? Alguns aqui, é claro, não recebem mixaria, não conheço, mas essa é a minha realidade, a sua realidade. A minha não é de mixaria, eu recebo muito bem aqui da igreja. Não estou me queixando, pelo contrário, não tem nenhuma queixa. Para ficar bem claro para todo mundo, não ter ruído de comunicação. Ou eu e você. Ou nós oramos antes de sair, ou aquela promessa que nós fizemos, vou orar por você, é papo furado. A maioria de nós, repito, não sei a sua realidade.
Com Jesus era assim. Ou Jesus orava de madrugada, ou não teria poder para fazer o que fazia. Para curar como curou, para ensinar como ensinou, porque esse poder vinha de sua comunhão com o Pai através da oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Essa parte não dá para cumprir. Alguém conhece um deserto aqui na Tijuca? No Andaraí, no Grajaú, que você possa entrar, sem levantar suspeitas de ser alguém que quer invadir alguma área? Não temos. Na Tijuca não temos. Nem para caminhar, temos um lugar decente aqui no nosso bairro. Não temos deserto. Mas Jesus orava no deserto. Então nós temos que orar no deserto também. Esse deserto é a nossa própria casa. O horário em que ninguém está acordado ainda, e um lugar onde não nos vão incomodar. Tem um irmão nosso igreja que ora na cozinha. Prepara o café na cozinha, todo mundo dormindo. Ele ali então gasta o seu tempo em oração, lendo a Bíblia. Quando acorda, o café está pronto e a oração acabou. Aí a vida segue. Outros oram no banheiro, é o único lugar que tem, em que pode se ajoelhar, fecha a porta, sem serem incomodados. Cada um com a sua realidade. Quem mora sozinho não tem esse tipo de problema. Escolhe a hora mais aprazível e ora. O importante é que você faça na sua casa um deserto. Eu oro no meu escritório. Cada um vai orar onde seja o seu deserto. Para estar sozinho em relação ao mundo que o cerca, as pessoas que pressionam, para então estar diante de Deus em oração. Você e Deus. Era assim que Jesus Cristo fazia. Segundo texto, que nos permite um outro comentário, está em Marcos 6, 46 a 47. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Certamente os discípulos esperavam que o mestre fosse lhes ensinar. Pregasse o sermão, ou mesmo ajudasse as tarefas da pescaria no barco, ou na travessia de um lugar para o outro. Mas como Jesus teria sabedoria, como Jesus teria santidade suficientes para enfrentar o dia a dia, se não subisse ao monte antes? Só desce quem sobe. Algumas pessoas têm interpretado isso totalmente ao pé da letra. E acham que Deus ouve a nossa oração se for feita numa montanha. Jonas não seria ouvido em sua oração, né? Que orou no buraco, no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Quantas outras pessoas temos na Bíblia a resposta que não oravam nos montes? Na verdade, os montes se converteram na Bíblia num grande lugar de idolatria, até hoje. Como se Deus morasse nos montes. O que nós podemos, devemos fazer, nesse contexto aqui, é encontrar um lugar para orar. Mas não é o lugar que vai determinar como Deus vai responder. O lugar não tem a menor importância. Se você terminar a sua oração e não disser em nome de Jesus, não tem importância. Porque não é uma fórmula. Se eu orar e não falar em nome de Jesus, ele não vai me responder. Deus olha o coração. Porque às vezes você não aprendeu a orar em nome de Jesus, ninguém lhe ensinou. Mas o fato de você dizer o que você quiser e colocar assim, em nome de Jesus, não está garantida a resposta nos seus termos. Porque isso vira uma magia. Oração é muito mais do que isso. Oração é encontro, é relacionamento, não é um conjunto de frases feitas. Terceiro texto, nós já lemos, mas vamos repeti-lo. Marcos 14, 35 a 36. Adiantando-se um pouco, isto é, saindo do burburinho,
deixando a multidão de lado, as pressões, prostrou-se em terra. Não quer dizer que uma oração de joelhos é mais ou menos respondida. Mas uma oração de joelhos revela como está a nossa vida. Como consideramos essa necessidade? Pessoalmente, penso que a melhor postura do corpo para a oração é ajoelhadamente. Mas isso não quer dizer que se eu orar em pé, que eu não serei ouvido. Ou se eu orar de joelhos, eu então serei ouvido. Mas o prostrar-se, o ajoelhar-se, indica que eu sei quem eu sou nessa relação com Deus. E orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passo de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. O que esse texto mostra claramente, e os demais também, é que Jesus tinha momentos de oração, longos e curtos. Que não havia um assunto que o preocupasse, que ele não levasse ao Pai em oração. Aprendemos nesse texto que ele orava em lugares desertos, o que nos leva então à sugestão de cada um de nós buscar o seu deserto, claro que figuradamente, isto é, um lugar onde se permita colocar Deus em primeiro lugar, concentrar a nossa mente para que a conexão a partir de nós seja mais bem feita, com Ele está sempre muito bem feita. Interessante como nós lemos em Lucas 22, 39 a 40, quando o autor registra assim: como de costume. Lucas 22, 39 a 40. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Observem a continuação. Chegando ao lugar, não é? Que lugar é esse? Isso é um lugar que todos sabiam. Chegando ao lugar, nem precisava dizer, chegando ao lugar onde ele sempre ia, como era o seu costume. Ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Sabe por que nós caímos em tentação? Porque nós não oramos. Quando nós oramos, nós pecamos menos. Quanto mais estamos em comunhão com Deus, menos nós pecamos. Porque o nosso prazer está mais em Deus, em colocá-lo em primeiro lugar, do que naquela coisa, esta ou aquela. As regras sobre oração não importa. Os contemporâneos de Jesus eram muito bons nesse negócio de regras de como orar. Mas não oravam com o coração quebrantado. Jesus orava sempre e, sobretudo, orava nos momentos difíceis da sua vida. Eu quero terminar de maneira bem prática. Distribuímos uma pesquisinha aí sobre interesse culinário. Aí nós preenchemos aqui as perguntas e termina assim: se você deseja participar de um curso de culinária, deixe o seu e-mail ou o telefone. Alguns aqui vão responder: sim, quero, claro, muito bom, excelente, excelente, excelente. Mas não vão deixar nem o telefone, nem o e-mail. Não querem. Na verdade, não querem participar. Então, nós ouvimos aqui essa mensagem em duas partes sobre oração. Diz: poxa vida, que maravilha de sermão. Eu quero ser uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração.
Se eu pregar o mesmo sermão daqui a 2 semanas, alguns vão dizer, mas que maravilha de sermão, eu quero ser homem de oração, mulher de oração. O ano que vem, que maravilha de sermão, eu quero ser homem de oração, mulher de oração. Talvez 30 anos, se eu pregar todo ano, mas que maravilha, as mesmas pessoas. Como sair disso para ser aquilo que nós queremos ser? Primeiro, dependa de Deus. Quem depende de Deus, ora. Mas se depende do dinheiro, vai orar para quê? Ora para o dinheiro, né? O Deus Mamon, ele responde as suas orações. Pode orar. O preço é a sua própria vida, mas ele dá. Bonzinho pra caramba. Se eu dependo da minha autossuficiência, meu conhecimento e tal, vou orar para quê? Se eu dependo do meu músculo, minha força e tal, eu vou orar para quê? Mas se eu dependo de Deus, eu vou orar. Então, orar ou não orar diz quem você é. Eu dependo de Deus. Tudo na minha vida depende de Deus. Mas você não ora, você é mentiroso. Você não ora, você não depende de Deus, você depende de você mesmo. Você resolve por você mesmo. Segundo, deseje orar e viver a vontade de Deus. Terceiro, denuncie o caráter possivelmente egolátrico e idolátrico da sua oração. Ou seja, como é que você ora? Analise o conteúdo da sua oração. E vê se essa oração é crística, tem a mente de Cristo, ou apenas e tão somente a nossa própria mente. Eu disse que podemos pensar em alguns níveis da oração. O nível lista de supermercado, alguns aqui fazemos, alguns nem isso fazemos, porque não dependemos de Deus. Mas há um segundo nível, é a oração de amizade, de conhecimento da vontade de Deus, oração de intimidade. Esse é o segundo nível. Não é fácil alcançar esse nível. Geralmente ficamos no primeiro. Terceiro, discipline a sua vida para orar. Qualquer coisa que queiramos na vida, só há uma maneira de obtermos. Não existe outra, não inventaram outra. É nos disciplinando para fazer. Então, se oração realmente é importante, eu quero ser um homem de oração, você quer ser um homem ou mulher de oração, nós temos que organizar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, para que haja mais tempo para dedicarmos à oração. Como você está, você sabe. Alguns acham que você é uma pessoa de oração, mas você sabe se é ou se não é. Só você sabe. E se você não está satisfeito como eu não estou, comece. Comece hoje, ou amanhã, com alguns minutos de oração, num lugar separado, num tempo exclusivo, num lugar especial, dentro das suas possibilidades, e comece com 5 minutos. Não queira começar com meia hora, vai dormir. Leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia conforme cante, se for o caso, ou aquilo que está no seu coração. Mas não comece querendo arrebentar a boca do balão, que o balão vai arrebentar logo. Comece com 10 minutos ou 5, depois passe para 15, até chegar a um tempo que você acha razoável, 1 hora ou 2 horas. Aprenda com a Bíblia, livro das orações. Já disse aqui aos irmãos, há na Bíblia cerca de 650 situações de oração. 240 orações. Como é que a gente ora? Vamos ler as orações da Bíblia, a oração de Abraão, a oração de Davi, a oração de Jeremias, a oração de Jesus. Vamos ver as orações. E vamos orar como eles oraram. Temos uma escola, vamos aprender. Eu gostaria que você se comprometesse comigo, sendo bem direto, a ser um homem de oração. Temos aqui
juniores, adolescentes, jovens, adultos. Não tem idade para ser uma pessoa de oração. É claro que quanto mais cedo começar, mais tempo vai orar. E mais vai conhecer a Deus. Mas não importa quando você começa. Não é a quantidade, é a qualidade. Eu estou convencido que a nossa igreja faltam duas coisas. Nos faltam ousadia, vou falar isso no culto 4, hoje, e oração. Talvez na ordem correta, né? Oração e ousadia. Nós podemos fazer muito mais, meus irmãos, mas muito mais. Mas nos falta oração. E nos falta ousadia, coragem. Que se aplica na vida pessoal também. Mas nós podemos mudar essa nossa história, nossa própria história. Vamos ouvir o coro cantar agora uma música que nos faz um convite. Um convite a que estejamos mais perto de Cristo. Um convite a que nós, em oração, estejamos mais perto de Deus. Eu já tenho dito aqui que nós nunca estamos distantes de Deus. Nunca. Porque não há nenhum lugar que possamos ir que Ele fique longe da gente. Mas podemos não experimentar, não sentir essa presença. Como se então estivéssemos longe, mas nunca estamos longe. Mas podemos desejar estar perto. É o que diz a letra dessa música que vamos ouvir agora. Medite nela e ore enquanto a escuta. Ave
Vamos então praticar. Vamos cantar agora a Jesus, terno e bom Senhor, que só a Ele confiamos as nossas vidas. Quando cantamos essa música, se você tem no seu coração uma necessidade, uma preocupação, uma dor por si mesmo, por outra pessoa, ou um desejo profundo que não passa por coisas, quer que nós olhemos por você, eu lhe convido a se colocar em pé, ficar aqui ao meu lado, se você assim desejar, enquanto nós cantamos Só em Ti confio, porque eu sei, Jesus, que por mim é grande o Teu amor. Nunca desprezaste um só pecador. Cantemos então assim. Se você quiser vir aqui à frente, quiser ficar em pé, eu vou depois então interceder pela sua vida. Senhor, aqui nos colocamos diante de Ti, como homens e mulheres que dependem do Senhor. Queremos, Pai, pedir perdão a Ti, que tantas vezes nós, eu mesmo, confiamos em nós mesmos, em nossa capacidade, nas pessoas a quem amamos, em nossa força, em nossa inteligência. E só quando, por vezes, elas falham, é que vamos a Ti, embora sejamos ensinados a ter sempre o Senhor diante de nós, é Te buscar constantemente em oração, antes que os problemas venham, e não apenas depois que eles chegam. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Ensina-nos a amar, porque nós não sabemos amar a não ser a nós mesmos. E agora, Senhor, temos aqui nesse santuário, talvez em casa, pela internet, várias pessoas que estão colocando diante de Ti desejos,
por tua intervenção, cura, trabalho, restauração de relacionamentos, livramento de vícios. O Senhor conhece as necessidades agora levantadas e levadas a Ti por nossos irmãos e irmãs. E nós te rogamos que, em nome de Jesus, escutando-as como escutaste, atenda-as todas as nossas petições. Alguns, Senhor, há que estão pedindo orientação para a sua vida, oriente. Te rogamos também em nome de Jesus. Outros estão colocando no seu coração o desejo de serem pessoas de oração. Ensina, fortalece, ajuda, para que sejamos assim como o Senhor quer que sejamos, que oremos como Jesus orava, em nome dele, mestre também na oração, nosso mestre na oração, em nome dele, colocamos diante de ti as nossas vidas. Fazemos isso em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Vamos então, concluindo o nosso culto. Quero lhe dizer que se você tomou alguma decisão neste culto, precisar de alguma orientação, como ser membro da igreja, como ser batizado, o que fazer para ser uma pessoa de oração, quais são os horários que a igreja tem, você pode descer, lá na sala do acolhimento, descendo aqui à esquerda, você receberá uma excelente orientação. Quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Lá também receberá um material, alguém que vai orientar e orar por você. Vamos então agora nos retirar e nos encontramos alguns às 5h30, outros às 7h30, para aqueles propósitos que já mencionamos. No primeiro, para conversar com nosso pastor que vai para o campo missionário, e no segundo, para enviarmos com nossas orações e compromissos também ao mesmo campo missionário.